Queridos, abra sua Bíblia, por favor, no livro de Filipenses. Filipenses capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 7. Filipenses capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 7. Filipenses 2, do 5 ao 7 diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor ministre aos nossos corações essa palavra, meu Deus. Palavra que foi inspirada pelo Teu Santo Espírito, escrita para ser compartilhada com a Tua igreja. E assim queremos também que essa noite essa palavra nos edifique ainda mais. Oramos com muita gratidão em nome de Jesus. Amém. Essa semana, queridos, é uma semana em que nós estamos cumprindo uma das coisas que a gente sempre compartilha aqui, que a nossa missão é ganhar vidas e cuidar bem dessas vidas. E a melhor maneira de cuidar de alguém é servir a essa pessoa. Servir não é no sentido de se colocar numa situação onde a pessoa faz isso para aparecer ou alguma coisa assim. Não. A gente serve porque nós compreendemos que para isso nós somos formados e gerados por Deus. Quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos que aquele que está alinhado com a palavra de Deus, aquele que olha para Cristo, aquele que olha para todos os homens e mulheres que foram usadas por Deus, elas serviram. E quando nós olhamos o exemplo de Jesus Cristo, Cristo não somente serviu, mas a Bíblia diz que Ele se tornou como homem. Ou seja, Ele se esvaziou tanto de si, da sua glória. Ele se esvaziou tanto do poder que tinha. Quando fala se esvaziar, não é que Ele não tinha, mas Ele deixou isso de lado, justamente para ser o nosso maior exemplo em servir. E eu estava falando que essa semana, especialmente porque nós estamos nos mobilizando aí para que nós possamos ter um encontro com Deus, um retiro muito abençoado. Então, temos uma equipe de voluntários assim, comprometidíssima. Uma equipe de voluntários que realmente colocou o coração e está dando, não somente querendo, mas está dando o seu melhor. E ao olhar para esse texto, nós percebemos que Cristo, mesmo sendo Deus, como eu disse, Ele escolheu servir a humanidade e se humilhar para nos salvar. Já parou para pensar que em determinado momento da caminhada de Cristo, e por Ele saber de todas as coisas, Ele poderia ter desistido, mas Ele não fez isso. Ao contrário, a percepção que nós temos de Jesus Cristo aqui é de um homem divino, naturalmente, mas que só aperfeiçoava e intensificava aquilo que Ele veio fazer aqui na terra. E eu quero dizer para você que, como igreja, quando a gente fala nós queremos ganhar vidas e cuidar bem delas, não é que parte da igreja cuide, mas que toda a igreja esteja comprometida com isso. Toda pessoa que não serve é uma pessoa triste. E quando eu falo triste, que não é possível alguém se sentir realizado, não cumprindo, não desenvolvendo, não sendo intencional nos dons e talentos que Deus lhe deu. Só tem uma maneira, de repente, dela não ter
esse sentimento. É se ela estiver bem mal com Deus. Mas se ela estiver bem com Deus, ou se ela estiver buscando uma vida alinhada com a vontade de Deus, ela vai querer servir. E queridos, por muito tempo, na área do ministério pastoral, eu via muitas pessoas falando assim: é uma coisa muito árdua, é uma coisa muito difícil. E claro, tudo isso é verdade. Mas, no meu caso, por exemplo, e no caso de alguns pastores que eu conheço, nós escolhemos não ter isso como nosso principal foco. Porque, independente daquilo que você faça, que você desenvolve na sua profissão, você passa por dificuldades. Não existe uma profissão sequer que tudo que se faça é maravilhoso demais. Só que, por que eu tenho essa, não somente a sensação, mas por que eu compreendo que o ministério pastoral, por exemplo, não é só dor, não é só dificuldade, não é só problemas. É porque eu creio que eu fui escolhido por Deus para fazer especificamente isso. E às vezes algumas pessoas falam assim: pastor, deve ser tão difícil, né? Eu vi tantos problemas, tantas dificuldades. Aí eu falei assim: é difícil, é cansativo, mas me completa, me realiza. Por quê? Porque eu estou fazendo exatamente aquilo que Deus me chamou para fazer. O difícil é se eu estiver sofrendo, fazendo aquilo que Deus não me chamou para fazer. O difícil, por exemplo, é uma das faculdades mais concorridas de medicina. O difícil seria eu dormir e acordar amanhã pensando assim: eita, amanhã vai ter um plantão. Eu já saio de casa angustiado, sem vontade de ir, sem desejo de exercer uma profissão. Isso é que é difícil. Isso é que é desafiador. E é uma coisa para você pensar: se você sai de casa, meu querido, para trabalhar ou para fazer qualquer coisa, e você sai se arrastando, sofrendo, possivelmente o que você faz não foi aquilo que Deus programou você para fazer. Mas se você faz algo e você tem prazer naquilo que você faz, mesmo às vezes cansando, às vezes tendo dificuldade, você está no centro da vontade de Deus. Hoje eu quero falar para vocês sobre o privilégio de servir. Porque eu entendo que servir não é somente desenvolver uma tarefa, é um privilégio. A gente sempre vai encorajar, a gente sempre vai te estimular a servir, mas a gente nunca vai ficar te adulando, nunca vai ficar se rebaixando: faça isso, por amor de Deus. Não. Se você quiser servir, meu irmão, sirva. Mas se você não quiser, a Bíblia nunca nos orienta a ficar forçando alguém a fazer uma coisa que ela não quer fazer. A gente pode até encorajar, mas não vai te forçar a fazer aquilo que você não quer fazer. Porque servir é um privilégio. Cuidar de pessoas é um privilégio. Eu queria apresentar para vocês pelo menos 4 pontos sobre o privilégio de servir que podemos aprender com o exemplo de Cristo. Quando a gente olha a história de Cristo, a gente percebe que ele tinha o ministério que ele desenvolvia aqui, messiânico, como um privilégio, como uma alegria. A primeira coisa que Cristo me ensina é que servir é uma escolha. Servir é uma escolha. Se eu for lá no versículo 4 do capítulo 2, ele vai dizer assim: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. E o versículo diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus, era algo que deveria apegar-se, mas ele fez uma escolha, ele se esvaziou de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homens.
Jesus Cristo fez uma opção na vida dele. Cristo poderia ter escolhido ficar na posição privilegiada de Deus. Ele poderia ficar no céu. Mas em vez disso, ele escolheu se tornar um servo. É muito fácil, por exemplo, a gente sair de uma posição de servo para uma posição de ser servido. A gente não vai ter dificuldade, não vou dizer nenhuma, mas vamos ter muitas dificuldades nisso. Mas você sair da posição aqui em cima e descer, e vir aqui para esse nível aqui embaixo. Um dia eu pedi não, existia uma equipe na igreja que escalava na época as pessoas que serviam dirigindo culto. E uma pessoa foi escalada para dirigir um culto, né? E ela falou assim: escolhe outra pessoa para escalar, para dirigir, porque agora eu sou formado em teologia, tem outras pessoas que podem fazer isso. Ou seja, aquela pessoa não entendeu que servir é uma escolha. Que, como a gente fala, aquele que colocou a mão no arado não pode olhar para trás. E a gente viu, queridos, a respeito da vida de um vocacionado nesses domingos, que não somos nós que escolhemos o que a gente vai fazer, é Deus que escolhe por nós. E a gente vai desenvolvendo, e Deus vai nos aperfeiçoando. Quando eu olho para Cristo, eu percebo que a caminhada dele foi uma série de escolhas que ele foi fazendo para aperfeiçoar a sua vida ministerial. Se você for olhar na vida de Cristo, lá na sua infância, a Bíblia diz que os pais foram para o templo e quando voltaram, não encontraram ele passou 3 dias lá no templo. Ou seja, naquele momento, ele já estava fazendo a escolha dele. E ele entendia que para que ele pudesse se dedicar ao reino, ele precisava se desconectar fisicamente da sua família. E queridos, escute uma coisa, servir é uma escolha que você faz. Você pode ser encorajado, como eu falei, mas se você não escolher fazer isso, se você não decidir, eu quero servir, eu quero colocar os meus dons, os meus talentos para o reino, você não vai sair do lugar. A igreja não vai avançar se dependesse de você. Então compreenda que se é um privilégio servir, eu escolho servir. Agora não pense que Deus vai ficar esperando você fazer isso, não. A obra, ela tem urgência. Vidas precisam ser ganhas, vidas precisam ser cuidadas. Pessoas precisam ser capacitadas, treinadas, discipuladas. Agora, se todos nós escolhêssemos não servir, quem é que ia acender a luz? Quem é que ia preparar a mensagem? Quem é que ia ensaiar para o louvor? Quem é que ia ficar com as crianças? Quem é que ficaria intercedendo aqui? Quem prepararia a projeção? Quem cuidaria do estacionamento? Quem recepcionaria as pessoas? Já parou para pensar que uma pessoa que não serve, ela está nessa posição porque ela escolheu isso? Você pode dizer assim: pastor, não, é porque eu sou muito ocupado. Sim, você escolheu fazer outra coisa no lugar de servir. Mas você já parou para pensar, e você que serve, que servir é um privilégio e você fez uma escolha maravilhosa na sua vida? Que você escolheu algo que está fazendo você crescer?
que está te dando prazer, que vir para a igreja não é somente ver como é que o culto vai acontecer, mas vir para um culto como esse, dizer assim, eu estou contribuindo para que o reino de Deus continue avançando, por exemplo, num culto como esse. Você sabia que para cada um dos nossos cultos, a gente tem uma média aí, semanalmente aí, juntando os 3 cultos, que é o de 5, o de 7, e o de 7h30 e o da quarta-feira. Se a gente fosse juntar, nós precisaríamos aí nesses cultos mais de 70 pessoas. Isso eu estou falando assim, não considerando que as pessoas às vezes se repetem de um culto para o outro. A gente precisa de mais de 70 pessoas. A pergunta que eu faço é: o que é que está faltando para você escolher servir? Da mesma forma, nós também, como Cristo, temos a escolha de servir ou não. Quando escolhemos servir, estamos seguindo o exemplo de Cristo e fazendo a vontade de Deus. Então quero te encorajar, você que serve aqui, a se aproximar de uma outra pessoa que não está servindo e compartilhar com essa pessoa o privilégio que é isso, a alegria que é isso. Então, se servir é um privilégio, escolha esse privilégio para a sua vida. Escolha servir. A segunda coisa que eu quero destacar para vocês é que servir é um ato de humildade. Servir é um ato de humildade. Como a gente viu nesse texto aqui, Cristo se humilhou ao aceitar a natureza de servo. Ele é Senhor, mas Ele se colocou como servo. Um dos grandes exemplos daquilo que Jesus Cristo fez foi quando Ele lavou os pés dos seus discípulos. João Batista disse que ele não era digno nem de colocar a sandália nos pés de Jesus, desatar as correias da sandália nos pés de Jesus. Aí Jesus ele pega uma bacia, ele pega uma toalha e ele vai lavar os pés dos discípulos. E muitas vezes a gente faz isso de maneira figurada, né, como um teatro, mas isso aconteceu de verdade. É alguém que é Senhor, mas se curva para lavar os pés daqueles que estão numa posição, digamos assim, hierarquicamente muito inferior a Ele. Cristo, Ele se humilhou. Ele poderia ter escolhido viver uma vida de riqueza, mas Ele escolheu viver entre nós como um homem simples e humilde. Uma das tentações do diabo foi justamente essa, que se ele se dobrasse, se curvasse, o inimigo ia dar tudo, digamos, de bens. Claro que Cristo não precisaria disso. Se ele quisesse, ele teria. Ele era Senhor de todas as coisas. Mas ele se humilhou. E queridos, muitas vezes aqueles que fazem a escolha de servir precisam se colocar nessa posição também. Às vezes uma pessoa tem uma posição muito elevada na sociedade, mas num domingo a função dela é colocar uma água aqui. Às vezes a função dela é ficar lá fora, recebendo as pessoas, ajudando no trânsito. Por quê? Porque quando eu escolho servir, eu escolho ter uma atitude de humildade. Eu não estou procurando os melhores lugares. Tem gente que, quando chega na igreja, às vezes vem de outras igrejas, aí chega e já quer chegar lá em cima. Nunca veio nem para um dia de faxina geral, mas já quer chegar lá em cima. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu querido.
siga o exemplo de Jesus. Jesus, ele escolheu ser humilde. Jesus poderia comer nos melhores banquetes, mas ele comia com pecadores. Ele estava no meio de pessoas que não tinham nem um centavo para comprar um pão. É por isso que ele fazia a multiplicação dos pães e dos peixes. Quando eu falei, eu lembro dessa pessoa quando disse, olha, você vai dirigir o culto. Não, eu não dirijo mais culto, agora eu sou um teólogo. Que bobagem. Isso é uma das coisas que no reino de Deus é nivelado, é justamente nós como servos, que a gente carinhosamente chama de voluntário. Quando servimos aos outros, também estamos demonstrando a humildade e mostrando que não estamos acima de ninguém. Talvez aí fora é diferente. Aí fora, nós sabemos que a busca é pelo reconhecimento. Aí fora, a busca é pelos aplausos, é pelos lugares privilegiados. Mas no reino de Deus, na igreja do Senhor, não. A busca é para servir e fazer isso com humildade. Quando nós colocamos assim, não, se for assim eu não faço, aí acabou a humildade. Não, se não tiver essa estrutura, eu não faço. Tem gente que é desse jeito. Então, eu entendo que servir é um privilégio. E quando eu escolho esse privilégio, eu escolho ser humilde. Eu escolho ser humilde. Trabalhe a humildade no seu coração. Ah, estão me pedindo isso. Não tem outra pessoa que possa fazer, não? Questione-se, por que eu não quero fazer isso? Por que eu não quero servir? Por que eu não aceito essa função? Se a minha igreja está precisando de pessoas nessa área, por que eu não me disponho a servir nessa área aqui? Terceiro lugar, queridos, servir é um ato de amor. Cristo escolheu servir a humanidade porque Ele amava as pessoas. Isso é uma das coisas que eu acho, essa é a minha opinião, triste, é quando eu vejo alguém dizendo assim, quanto mais eu me relaciono com as pessoas, mais eu gosto do meu cachorro, mais eu gosto do meu gato. Eu não estou dizendo que você não tem que gostar dos animais. Eu estou dizendo que se você gosta mais dos animais do que das pessoas, o problema não são as pessoas, é você. Porque talvez você nem saiba. Às vezes as pessoas falam assim, os animais, por não ter vontade, como nós temos, eles suportam os seus donos. Eles somente suportam. E às vezes por não interagir com outras pessoas e achar que todo mundo é assim, aí ele vai interagir com você porque ele está te suportando. Mas quem não gosta de pessoas, quem não gosta de servir a pessoas, quem não gosta de se relacionar, eu não estou falando de timidez, eu estou falando assim, quem não gosta, certamente você tem alguns problemas que precisam ser tratados. Claro que a pessoa central da igreja é Cristo. Mas depois do Senhor, são pessoas. As pessoas são mais importantes do que qualquer coisa. Cristo não morreu por coisas, Cristo morreu por pessoas. As piores que você pode imaginar. E talvez você diga assim, é verdade, eu conheço cada pessoa, inclusive você. Nós somos as piores pessoas. Porque mesmo recebendo do Senhor tanto amor, tanto perdão, muitas vezes escolhemos
deliberadamente pecar. Deliberadamente fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus. Querido, Jesus Cristo me ensina com a vida dele que se eu não servir com amor, eu estou fazendo aquilo que a igreja de Éfeso estava fazendo. E aí o anjo mandou uma mensagem para eles: vocês têm feito isso, vocês têm feito aquilo, vocês têm feito aquilo outro, mas vocês perderam o primeiro amor. Quando a gente perde o primeiro amor, quando a gente perde o foco em Cristo, em Deus, nós deixamos de ser um corpo vivo de Cristo e passamos a ser uma instituição só religiosa. Cristo, através do seu exemplo, me ensina a fazer as coisas querendo o melhor para o outro, porque amar é às vezes até abrir mão da própria felicidade para a felicidade do outro. É abrir mão daquilo que para mim é importante para poder abençoar outra pessoa. Quando servimos aos outros, também estamos demonstrando amor e o cuidado. Quando servimos a nossa família, aos nossos amigos, a igreja, a comunidade, estamos demonstrando amor através de nossas ações. É por isso que no nosso processo de evangelismo, a gente tem: faça amizade, supra uma necessidade, ou seja, sirva essa pessoa. Sirva ela. Como você pode ser uma bênção na vida dessa pessoa? Sirva essa pessoa. Ajude essa pessoa, coopere com ela. Faça com que ela possa perceber o amor de Deus através das suas mãos, através da sua vida, através daquele que Deus confiou para você. Você vai dizer: pastor, Deus me confiou tão pouca coisa. Ele confiou o mais importante, que foi a sua vida. Seja uma bênção na vida das outras pessoas. Agora deixa eu te falar uma coisa. Quando a gente serve por amor, a gente faz isso sem esperar nada em troca. E aí é que o bicho pega. Queridos, por muito tempo eu ficava chateadíssimo quando eu investia em alguém e essa pessoa não dava o resultado que eu esperava. Ficava super chateado. Eu ficava pensando assim: meu Deus, eu perdi tempo com aquela pessoa. Eu poderia ter discipulado outra pessoa, eu poderia ter investido tempo com outra pessoa, eu poderia ter me relacionado com outra. Perdi tempo. Não. Sabe por que eu não perdi tempo? Porque eu não sirvo para ser reconhecido. Eu sirvo porque eu quero seguir o exemplo do meu Senhor Jesus Cristo. Já parou para pensar? Jesus dissesse assim: eu não vou morrer na cruz, porque nem todos vão me reconhecer como Senhor. Não. Mas Jesus morreu na cruz, mesmo sabendo que nem todos iriam reconhecê-lo como Senhor. E lá na cruz, Ele diz: Pai, perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. Servir é de fato um privilégio. E quando a gente tem essa consciência que servir é um privilégio, a gente serve isso e faz isso como um ato de amor. A igreja não desenvolve o servir só na estrutura. A igreja principalmente precisa ser influente lá fora. É lá na comunidade, é lá na faculdade, é lá no seu trabalho, é lá na sua casa. Porque se concentrarmos toda a nossa energia e todo o nosso amor somente nos encontros aqui na igreja, a gente divide, como se estivesse dividindo a vida. Aqui na igreja
é minha vida espiritual, lá fora é minha vida secular. E não existe isso. Quando você entrega a sua vida a Cristo, você é nas mãos dele um todo. Não tem essa vida secular e vida espiritual. Então eu quero desafiar você, queridos, vocês, a considerar que de fato é amar. Outra coisa que me deixa intrigado, não sei se vocês já perceberam isso, mas tem gente que não sabe o que é demonstrar amor para ninguém, mas quer ensinar os outros a amar. Já viram isso? Gente que é insensível, grosseiro, diferente, mas quer ensinar os outros a amar, quando ela não é nem de longe, ou ele de longe, um exemplo de uma pessoa amorosa. Geralmente são da boca dessas pessoas que a gente escuta muito assim: a igreja precisa amar mais. Aí o cabo vai olhar para a vida dessa criatura, dizendo assim: criaturinha, tu precisa colocar em prática tudo isso que tu está dizendo. E às vezes até a maneira de falar não tem um pingo de amor. Então, queridos, deixa eu te falar uma coisa. Sirva, independente do reconhecimento das pessoas. Porque se você for esperar reconhecimento, você vai se decepcionar. E se você se alimentar desses aplausos e desses elogios, infelizmente você vai parar de servir. De repente, assim, eu não vou mais pregar porque nunca mais ninguém disse que a mensagem foi boa. Ah, eu não vou pregar mais porque fulano criticou a mensagem. Queridos, houve um momento no meu ministério que um pequeno grupo de pessoas, elas ficaram dispostas, infelizmente, comigo. Não sei como é que consegue, mas conseguiram. Brincadeira, viu? E aí elas iam para a igreja para encontrar alguma coisa para me criticar. Elas sentavam nas primeiras cadeiras assim. E você via na cara dessas pessoas uma indisposição. Não estavam recebendo nada. Pelo menos visualmente. E aquilo ali me deu tanta raiva. E Deus falou no meu coração o seguinte: você agora vai orar nominalmente por cada uma delas. Eu poderia dizer, eu posso assim, Senhor, abençoe aquelas pessoas. Eu tenho que falar nominalmente. E por que eu estava falando nominalmente? Porque Deus queria tratar essa indisposição do meu coração com alguém que não aplaudia e que criticava aquilo que eu estava fazendo para o reino de Deus. Então deixa eu te estimular uma coisa. Quando você estiver servindo a outras pessoas e perceber que está perdendo o amor, começa a orar por aquela pessoa. E começa a orar por você também. Porque na medida que a gente ora, Deus vai tratando com o outro, mas também vai tratando com a gente. E que bênção, queridos, é saber que existe um exemplo para que eu possa sempre me inspirar, que é o próprio Jesus Cristo. Eu fico pensando assim,
como é que Jesus gastava tempo com os fariseus. Jesus fazia um milagre, eles ficavam ali olhando. Quando é que ele foi? No sábado? Fez o quê? Está errado. Ou disse que... E aí eu penso, queridos, que Jesus Cristo justamente investia tempo, às vezes explicar as coisas e falar as coisas, porque amava esse povo, que não queria nada com ele. Então, uma igreja amorosa, que é isso que a gente tem na nossa camisa, né? Amor, serviço e comunhão. É uma igreja que compreendeu que a gente não faz para ser reconhecido, a gente não faz exclusivamente pelo outro, a gente faz porque Cristo nos ensinou a fazer isso. E se você não tem sentido de fato amor por pessoas, comece a colocar no seu coração: Senhor, me ajude a amar as pessoas. Se você acha que seu gato, seu cachorro, qualquer animal que você tenha é mais importante do que pessoas, continue cuidando do seu gato, do seu cachorro e tudo que você tem, mas lembrando que você não foi chamado por Deus para desprezar as pessoas, ao contrário, para servir as pessoas. Servir é um privilégio. É um privilégio porque é uma escolha. É um privilégio porque me dá essa oportunidade de fazer isso com humildade. É um privilégio porque me ensina a amar as pessoas. Mas é um privilégio porque me traz alegria e satisfação. Alegria e satisfação. É importante lembrar que o serviço não é apenas para o benefício dos outros, mas também para o nosso próprio benefício. Quando a gente serve, uma outra pessoa é abençoada, mas parece que para a gente volta como se fosse multiplicado. Aí eu fico pensando, quantos anos a gente não tem trabalhado, pelo menos eu aqui há 9 anos, né? Falando sobre essa questão de amor, servir, ganhar pessoas, cuidar delas. Há 9 anos a gente está falando isso, o tempo todo. Aí eu encontro uma pessoa que eu não conheço, e ela fala assim: o senhor de tal igreja? Sou. Ah, aquela igreja ali é muito amorosa. Ah, ali eu me sinto tão bem. Ah, eu me sinto tão acolhido. Quando eu vou e vou fazer as perguntas, as pessoas vão se batizar. Ah, eu quero ficar nessa igreja porque eu fui muito acolhido, fui muito amado. Meu Deus, queridos, que alegria isso gera no meu coração. Eu sei que gera também no seu coração, porque você está junto comigo, e nós somos uma só equipe, nós somos um só povo, nós temos uma só missão. Quando servimos aos outros, estamos cumprindo o propósito para o qual fomos criados, e isso traz satisfação e alegria para nós. Além disso, ao servir, estamos abençoando os outros e recebendo bênçãos em troca. Quantas coisas eu tenho certeza que você não aprendeu aqui na igreja e tem abençoado a sua vida lá fora. Quantas coisas você aprendeu com seus irmãos aqui. E isso tem sido um potencializador de quem você é lá fora, lá no seu trabalho, no relacionamento com sua esposa, com seu esposo, com seus filhos. Servir é um privilégio, porque isso me traz alegria e satisfação. Claro que a gente se desgasta. Eu quero dizer para você que o ministério é isso mesmo, é se desgastar, mas é se desgastar nas coisas certas. Quão triste é para nós quando estamos nos desgastando com aquilo que não é o propósito de Deus. Quando estamos nos desgastando, por exemplo, com amargura, quando estamos nos desgastando, às vezes, com depressão, quando estamos nos desgastando com rancor,
quando estamos nos desgastando com aquilo que não é o nosso propósito. Quão triste e lamentável isso é para a gente. Mas quão prazeroso e quanta satisfação e alegria nós não temos quando depois de nos desgastarmos em algo, desgastar no bom sentido, de dar o nosso máximo, de oferecer o melhor, a gente pode declarar algo parecido com aquilo que o apóstolo Paulo declarou: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. O apóstolo Paulo certamente, fisicamente, estava só o pó, devido às condições em que ele foi preso, que ele passou. Mas aquele homem, ele conclui a vida dele com essa declaração: agora eu sei que uma coroa está preparada para mim, não somente para mim, mas para todos aqueles que também servem, que amam a Jesus. Meus irmãos, eu quero que você comece a reconsiderar a maneira de servir ao Senhor. Você tem feito essa escolha de fato, ou você tem servido porque se sente obrigado a isso? Porque, querido, se não é uma escolha, é uma obrigação, me perdoe, mas eu sinto muito por você. Eu lembro de uma assembleia que eu participei. E nessa assembleia, o pastor estava à frente. E o pastor disse que ia fazer alguma coisa porque amava. E eu lembro que um membro que tinha uma dificuldade com aquele pastor levantou assim: o senhor vai fazer porque o senhor é assalariado aqui nessa igreja. Às vezes a gente pega umas bênçãos dessa. E sabe aquela situação que a pessoa fica assim: quer ver o que é que o pastor vai dizer agora? Então vai ser. E o pastor simplesmente disse: olha, não, eu sirvo porque eu amo. Porque o que a igreja paga, ou que qualquer outro dinheiro pudesse pagar, não valeria a pena por tudo que a gente passa. E de fato, queridos, quando a gente serve porque a gente ama, a gente serve com dinheiro ou sem dinheiro. Quando a gente serve, quando a gente ama, a gente serve com aplauso ou sem aplauso. Quando a gente serve porque a gente ama, a gente serve com reconhecimento ou não. Uma coisa eu sei, meu irmão, é que eu escolhi servir. E uma outra coisa eu sei, é que eu não estou sozinho nessa igreja. Há muitos comigo. Muitos. Eu tenho experimentado isso. Eu poderia trocar o título dessa mensagem. Falei sobre o privilégio de servir. Eu poderia colocar aqui o privilégio de pastorear a PIB. Eu estou aqui porque eu escolhi. E foi uma das melhores escolhas que eu já fiz na minha vida. O privilégio de ser pastor aqui da PIB. Eu tenho certeza que pelas condições e pela capacidade, pela estrutura, essa igreja, ela não fica devendo nada a nenhuma outra igreja. Não é querendo nos comparar, mas é dizer que essa igreja, ela tem um coração no serviço, no voluntariado, no cuidar de pessoas. Eu me sinto, não somente sentir, mas eu experimento o amor dessa igreja por minha vida, o amor dessa igreja por minha família.
E eu vejo o amor de Deus dessa igreja uns para com os outros. Eu quero dizer para você, meu irmão. Eu estava até falando, né? Que às vezes a gente se desgasta algumas coisas, né? Mas se é para morrer fazer alguma coisa, eu quero morrer fazendo o que eu estou fazendo. E se é para viver, eu quero viver fazendo o que eu estou fazendo. E eu quero concluir essa mensagem dizendo assim: muito obrigado, primeira igreja, por escolher servir comigo, por escolher servir com Cristo, por ser fiel ao Senhor naquilo que Ele chamou você para fazer. E eu quero dizer para você que não serve, que não está engajado, infelizmente, em nada diretamente dessa igreja, que o meu amor por você é no mesmo nível de qualquer outra que estão servindo aqui. Que eu não amo mais os que servem, menos os que não servem. Eu amo todas as pessoas. Talvez eu tenha mais aproximação com uns do que com outras por causa dessa questão ministerial. Mas, querido, se você quiser escolher servir com a gente, nós vamos fazer ainda mais rápido Serra Talhada Pequena para a ação de Deus através dessa igreja. Você pode ficar em pé? E eu queria que, enquanto a gente estivesse adorando o Senhor, você estivesse, de fato, refletindo como é que anda a minha vida ministerial. E quando eu falo ministerial, não é ministerial no sentido da igreja somente, mas como é que anda a minha vida de servo, na minha casa, no relacionamento com a minha família, com os meus vizinhos, com meus amigos de trabalho. Eles olham para mim e percebem que eu estou ali para servi-los, independente da posição que eu estou. Como é você no trânsito? Como é você em uma circunstância em que você tem a razão? Você se coloca numa superioridade a ponto de querer humilhar o outro? Esse não é o plano de Deus para a sua vida, não, meu querido. A nossa missão é amar. É receber isso como um privilégio, amar, servir, e estar junto em comunhão. E essa cidade, de fato, vai se tornar pequena para a ação de Deus através dessa igreja. E você já parou para pensar que toda uma cidade, toda uma região, ela pode ser transformada se você escolher hoje se sacrificar, gastar a sua vida em obediência e seguindo o exemplo do seu Senhor e Salvador Jesus Cristo? Vamos adorar a Deus agora. Vamos adorar o Senhor e vamos lembrar do porquê nós estamos nessa cidade, do porquê essa igreja foi plantada aqui há 85 anos. E vamos potencializar isso mais e mais para a honra e glória do nosso Senhor. Aleluia.